Meus irmãos, uma boa noite a todos. Boa noite. Que nós estejamos em paz. Bem-vindos à nossa casa de oração para que a gente converse um tema muito atual, um tema importante, que é o etarismo. O que é o etarismo? O etarismo está ligado à discriminação, ao preconceito, só que não é de raça, de cor, de orientação sexual, mas de idade. Vocês já não ouviram pessoas reclamarem, ou já não aconteceu com cada um de nós? Não, tu está muito velho para isso. Não vamos dar emprego para ele. Chegou a hora de se aposentar, a gente quer renovação, gente mais jovem. Ou então o contrário também. Ah, não, é muito novinho. Não pode. Não, ainda não está maduro, não está preparado. Então isso é o quê? É uma discriminação, onde o fator da discriminação é a idade. Isso acontece de rotina. É algo que está se dando a toda hora, a todo momento. E machuca as pessoas? Machuca. Hoje nós vamos nos ater mais no preconceito com relação ao chamado idoso, terceira idade e velho. Daqui a uns anos, nós não vamos mais usar essa nomenclatura, graças a Deus. Ser humano é ser humano. Não importa a idade que tenha, se é jovem, se é velho, se é idoso, não importa. Agora, o que nós temos que compreender é de onde nasceu esse preconceito com relação à idade. Na história da humanidade, nós sempre tivemos o que acontecendo? Privilégio, gosto, desejos do mais forte, do mais jovem, do mais corajoso. Tá bom, querida, obrigada. Então, se discriminava, não se aceitava. Por exemplo, quando nascia uma criança e essa criança tinha algum defeito, essa criança era morta. Em outras ocasiões, as meninas também eram discriminadas em relação aos meninos. Por quê? Porque a sociedade precisava de homens jovens, fortes, corajosos para guerra. Então, cada vez que em qualquer tribo nascia uma criança defeituosa ou uma menina, ela era relegada ou morta. E nós fomos sendo criados desse jeito. A mulher também discriminada pela sua fragilidade, onde sempre o macho alfa, onde sempre o mais forte dominava. Então a idade sempre foi um fator discriminatório. Apareceu os primeiros cabelos brancos, eu já estou idoso. E nós vamos vendo que a história foi nos levando. E por que é que isso foi acontecendo? E por que é que hoje é tão importante falarmos sobre isso? E como a doutrina espírita, ela nos explica esse fato através das reencarnações. Tem um livro muito interessante, No Mundo Maior, onde o mentor chamado Calderaro, que é o ministro do nosso lar, que ajudou e salvou o André Luiz quando ele estava lá, perdido e desorientado no umbral, o Calderaro, num capítulo que fala na mente, explica um fator muito importante. Ele diz assim, estudando a mente de duas pessoas, encarnada e desencarnada num processo obsessivo. Ele diz que nós temos no mesmo cérebro, não são 3 cérebros, mas nós temos como se fosse um castelo no nosso cérebro, e esse castelo tem uma região que é o passado, uma outra região que é o presente
e uma outra região que é o futuro. O que significa isso? O passado é o porão. O passado é o sistema nervoso. A localização é o sistema nervoso. É o porão. É os instintos, o que nós fizemos, o que nós fomos, as nossas tendências. Passa uma pessoa irritada, nervosa, e um outro corta a frente. O que ela vai fazer? Ela vai perseguir o carro, e ela vai parar esse carro, e ela vai discutir, ela vai brigar, e se ela tem uma arma, ela é capaz de matar. Isso é o quê? É que está lá no porão o instinto de agressividade, vindo de onde? Do passado, dessa região que fica lá no nosso cérebro. É como se fosse um castelo de 3 andares. O outro andar é o quê? O córtex motor. E o que isso significa? É o presente. É o que nós estamos vivendo hoje, é o que a gente está aprendendo, é o que a gente está lendo, é o que a gente está fazendo da nossa vida hoje. Essa é a região do cérebro onde nós fizemos sinapse e nos utilizamos, o presente e o hoje. Mas nós temos uma outra região, o terceiro andar, lobo frontal, que é quando a gente tiver mais evoluído, a gente vai fazer o quê? Sinapse nesse lugar. Então, hoje, o que a gente mais usa? O porão e o presente. Tudo isso para dizer o quê? O que isso tem a ver com etarismo? Tudo. Nós estamos vivendo mais só agora. Com quantos anos a comunidade da Terra morria? 40, 50, quando muito. Dos anos para cá, a tecnologia, a alimentação, a medicação, a genética está fazendo com que nós tenhamos uma longevidade. 80, 90, 100, daqui a pouco, a comunidade das pessoas de 110, 120 anos vai ser normal. Agora vamos raciocinar. Nós temos lembrança, se a gente desencarnava tão cedo, com pouca idade, era discriminado. Nós temos lembrança de passar uma velhice com sabedoria, lendo livros, trabalhando, estudando, sendo valorizado. Nós temos como acessar isso lá no nosso porão do passado? Não, não temos. Agora, lá no nosso porão tem, para a gente acessar do nosso passado, quando a gente era jovem, adolescente, que ia para a festa, que dançava, que trabalhava, que era bonito, a gente tem lembrança disso? Tem como acessar. Então, a humanidade da Terra somos nós que não temos lembrança de uma época que nós não vivemos, não fomos valorizados. Nós estamos nos utilizando do presente para começar a mudar essa rotina, dessa discriminação com o idoso, desse não valor ao idoso. Porque nós nunca vivemos, então nós não sabemos, nós não temos como acessar isso no nosso próprio cérebro. De reencarnação em reencarnação, cada vez que a gente criava os filhos, vinham os netos, cabelo branco, e a gente adoecia, a gente era relegado a ficar quietinho dentro do nosso quarto, a fazer tricô, a fazer crochê, a não dar opinião. Agora, o que se está fazendo com o idoso? Que é muito comum. Vamos colocar o idoso num grupo. O grupo do quê? Dos idosos. Aí o grupo do idoso vai para onde? Dentro do ônibus? Para festa. Vai dançar, vai cantar, vai ficar, e etc, etc, etc. Não é verdade? É. Agora, vamos analisar esse fato. Já está melhorando? Já está. Mas será que todo idoso que está lá está feliz por estar lá? Ou é a mãe, ou é o filho? Vai, mãe!
vai para a festa, vai ficar junto do grupo dos idosos, vai lá para o bailão, vai fazer aquela excursão. Mas a criatura não gostaria. Ela gostaria de usar outra roupa, porque tem muita gente, porque se sente discriminada e só tem lembrança de quando era jovem, bonito e forte, que ela acha que, fazendo plástica... Gente, vamos dar um parênteses. Nada disso é criticado, nada disso. Nós estamos fazendo uma análise. Não, está criticando quem vai lá no grupo. Não. Quem vai com gosto, quem gosta, quem se diverte, muito bem. Ah, pode se vestir com qualquer roupa, o idoso pode. Mas tem idoso que, por trauma, porque não tem onde acessar uma vida, quando ele já estava numa certa idade, ele faz o quê? Continua às vezes usando gíria, continua às vezes se vestindo, continua às vezes tendo aquelas características de juventude, porque ele não tem reminiscências nenhuma no seu porão de um tempo feliz na velhice, um tempo produtivo na velhice. Então a pessoa vai para o grupo, já é um avanço, já tem um lugar. Só que tem gente que deve estar lá no grupo pensando, eu não queria estar aqui. Por quê? Eu estou me sentindo discriminado, um grupo para mim. Eu queria estar com gente de todas as idades. Gente com 40, com 50, com 60, com 20, com 30. Por quê? Porque eu não pertenço a essa tribo dos idosos. Eu sou um ser humano que gostaria de poder voltar para a universidade ou fazer um curso para estudar, para aprender. Se eu me casei cedo, se eu tive filhos, eu não gostaria de estar lá. Eu gostaria de ocupar o meu tempo fazendo diferente. Eu gostaria de, em vez de estar lá no grupo, algumas pessoas que a gente está tirando que estão pensando diferente. Eu gostaria de, em vez de ficar lá jogando dominó, em vez de fazer o bingo, eu gostaria de estar fazendo um trabalho voluntário. Então vejam que as mudanças começam a acontecer. E a doutrina espírita, com isso aqui, mostra bem isso. Os impulsos automáticos, o nosso passado, o nosso inconsciente, não tem lembrança nenhuma da nossa velhice, de um tempo que a gente pudesse acessar e viver. Temos sim lembranças da juventude, lembranças de quando nós éramos jovens, lembrança de quando a gente era ativo, lembranças boas. E aí a gente quer perdurar, perpetuar essa fase, mesmo quando a gente está de cabelo branco. Por quê? Porque nós temos o passado, o nosso inconsciente, com sinapse feita e com arquivo. Então, o que tem que mudar? Se o futuro é o superconsciente ou o supraconsciente, esse nós vamos sedimentar, fazer acontecer com o presente. Então, quando a gente começa a viver a idade com sabedoria, sem medo, sem preconceito, sabendo que vai diminuir, sim, a velocidade que a gente anda, vai diminuir, sim, as possibilidades auditivas, ou seja, a acuidade auditiva, a acuidade visual, sim. Mas nós estamos construindo agora lembranças que nas próximas reencarnações nós vamos acessar. Então, quando eu vou fazer Pilates, eu faço Pilates. É para quê? É para mim ter um momento só meu, de introspecção, de alegria, onde eu vou exercitar não só o físico, mas a mente, porque o Pilates exercita o equilíbrio, o pensar no que estou fazendo com alegria. Para quê? Para que depois, quando eu tiver bem mais idoso, não,
Depois, daqui uns anos, porque eu não vou ser idosa, daqui uns anos eu possa levantar sozinha, tomar banho sozinha, caminhar sozinha. Então, vejam, eu estou usando o meu presente para construir o meu futuro, para me ter o que acessar de bom, de vivência. Porque hoje eu saio de casa, eu posso fazer uma palestra, eu posso sentar e ajudar a fazer um atendimento fraterno, eu posso estar junto de todas as idades, de todas as pessoas, fazendo exatamente o que eu quero, dentro do meu limite. Então, quando a gente começa a amar a vida, em todas as idades, se a infância existe, é porque Deus quer que assim o seja. Se a adolescência existe, é porque é uma fase primordial de conceitos, de aprendizado, de vivência. Se soma. Quando chega na juventude, é o preparo de todo dia para quando estiver de cabelos brancos, quando for se aposentar. Tem gente que tem preconceito de se aposentar. Medo de se aposentar. Por quê? Porque vai virar velho. E a gente não tem lembranças nenhuma no nosso arquivo mental de que a aposentadoria é um momento glorioso da nossa vida. Foi quando nós sofremos, nós fizemos concurso, nós estudamos, passamos um tempo trabalhando, fizemos amigos. E a gente sai com sabedoria, com amor, com dignidade. Por quê? Porque a vida continua prazerosa e feliz. E não vou entrar em depressão, porque isso é preconceito, de que toda pessoa que sai do seu trabalho ou nem pode se aposentar, por quê? Porque ela está presa a conceitos de que ela vai ficar depressiva, ela ficar só dentro de casa, e fica mesmo. Porque não se permite a liberdade de escolher e de sair para a vida. Com todas as idades. Não importa como se anda, não importa a cor dos cabelos, não se importa as rugas. Porque nós não somos, e aí entra a doutrina espírita com algo maravilhoso em relação ao presente, ao que nós estamos ouvindo hoje. Hoje é o nosso presente. É o que nós estamos construindo em termos de sinapses que vão dar o quê? Possibilidade de acessar no futuro. Vai ser aquela geração sadia que vai dizer: eu não sou as rugas. Eu sou o que levou as rugas. Que foi noites insones, que foi preocupação, que foi trabalho, que foi estudo, que foi lágrimas. Então, nós não somos o andar devagar, ou nós não somos o corpo físico que precisa de alguém que lhe dê a comida na boca. Nós somos as conquistas intelectuais e as virtudes adquiridas com o nosso suor, com a nossa lágrima, com o nosso esforço, há muitos e muitos anos, do passado, do presente, para formar o futuro. E isso é maravilhoso, porque a Terra, o planeta Terra, a construção de um mundo melhor no planeta Terra não está nas mãos nem de homens, nem de mulheres, nem de héteros, nem de homos, nem de pele branca, nem de pele negra, nem de idoso, nem de infância, nem de juventude. Está na mão dos seres humanos que querem trabalhar, lutar, vencer e contribuir para que a vida seja melhor. Quando nós ensinamos os nossos e quando nós não temos mais discriminação, nem medo, e assumimos a nossa idade com sabedoria e dignidade, nós vamos fazer parte da Terra, do planeta, dos homens e mulheres que moramos aqui. E nós queremos construir uma Terra melhor. E nós queremos conversar sobre qualquer assunto. Nós queremos estar onde nós podemos estar. Se nós amamos estar lá no grupo chamado de idoso,
Ah, mas eu quero mudar, isso não pode ser grupo de idosos. Por quê? Porque eu não sou uma casta inseparada que precisa de uma proteção. Eu sou alguém que vive, que tem conceitos, que tem ideias, que tem sentimentos, que tem para dar. Então é uma revolução muito grande e nós temos que cuidar do nosso presente. Ensinar a nós, aos jovens, aos que convivem conosco, o respeito. E começa com pequenas coisas. A criança já deveria estudar na escola que ela vai passar por muitas etapas. E a pergunta, quando está o avô, está a avó, está a criança, está o pai e a mãe, como é que tu vai ser quando tu chegares à idade que tem hoje o teu avô e a tua avó? Porque todo mundo vai chegar. E a criança deveria, desde pequena, a se preparar para isso com naturalidade e sabedoria. Quando o avô diz assim, o celular, eu estou precisando que tu me ajude. É o app, sei lá o que a pessoa está precisando. Na internet, pesquisar, aí dá para o jovem. Aí ele faz, bem ligeiro, toma. Mas eu queria que tu me ensinasse. Ensinar para quê? O que ela vai fazer com isso? Que tolice! O jovem, hoje, ainda pensa assim. Mas se nós começarmos a mudar os conceitos, e nós, desde pequeno, na escola, na rua, na casa, em qualquer lugar, explicando que a humanidade da Terra está envelhecendo, e aí vem outra pergunta muito interessante. Por que será que nós estamos numa fase onde o Brasil, que era a terra dos jovens, onde 20 anos, 30 anos era considerado velho, agora nós temos uma geração mínima de jovens e uma geração grande de pessoas que já passou dos 50. Por que será que isso está acontecendo? Vai ter um tempo que vai ser necessário estimular a gravidez. Mas agora vai ser um tempo de valor das pessoas de 40, 50, 60, 70, 80, 90. Por quê? Porque essa geração é que vai ser a geração ativa. A geração que vai trabalhar, a geração que vai dar opinião, a geração que vai estar na política, na saúde, a geração que vai estar aposentada, a geração que vai opinar, trabalhar e fazer acontecer. Então, Deus não faz nada por acaso. O valor que se dá ao que antes nós discriminávamos é quando essa turma começa a aparecer em demasia. Por que tem muito autista? A doutrina espírita se questiona e tem respostas. Por que é que nós temos tantas pessoas em relações homoafetivas? Porque chegou uma hora que o planeta aprenderia, porque está em toda parte, em todos os lugares, a gente está se esbarrando e não tem como discriminar, porque o planeta virou uma aldeia. E por que virou uma aldeia? Porque é necessário. Alguém espirrou lá no Japão e espirrou discriminando. Aqui no Brasil, alguém pode fazer um levante e dizer, não, isso está errado. Então, tudo está certo. Por quê? Porque nós já chegamos num tempo onde nós podemos e devemos. Então, os idosos vão estar em maioria e vão estar levantando a bandeira do trabalho, da ordem, da escolha, da liberdade e do respeito. E isso é extremamente importante. E quem não quiser fazer parte do grupo dos libertos, dos que querem estar em qualquer lugar, a qualquer hora, e fazer o que tem vontade e desejo, vai ficar para trás, encolhido e preso. Aonde? Empurrado.
E nós já estamos empurrando muita gente que discrimina, porque nós já estamos dando a nossa opinião, falando o que queremos, como desejamos. A pandemia veio e libertou as mulheres dos cabelos pintados. Eu fui uma. Que maravilha, que libertação. O sofrimento que é tu estar metade branco, metade preto, indo para um salão gastar dinheiro. Que sofrimento que é. Que maravilha é tu amar a condição do branco. Não por imposição, mas por desejo, por escolha, por vontade. Então quando nós estamos trocando a roupa da infância para a roupa da juventude e depois trocamos a roupa da maturidade para a roupa da velhice, isso é uma figura alegórica, significa o quê? Que a gente começa ciclos, fecha e começa outros. Isso é uma maravilha, isso é uma bênção. E nós queremos e desejamos muito aproveitar o segundo andar do castelo, que é o córtex cerebral, e nós queremos fazer com que essa região faça sinapse para que na próxima reencarnação nós não tenhamos medo de envelhecer. Nós nos preocupamos com a saúde, com a vontade de fazer aquele desejo que a gente não conseguiu fazer lá vestindo a roupa da infância, vestindo a roupa da juventude, mas a gente tem certeza que depois que se fechar esse ciclo, o que eu não pude fazer, eu vou continuar vivendo com saúde e eu vou conseguir fazer. Isso é um alento, isso é uma alegria, isso é uma felicidade. Deixa o velhinho passar. Quem disse que o velhinho quer passar? O velhinho não quer passar, o velhinho está com saúde. Né? A gente fala da gente, eu já posso ficar na fila do idoso. Mas daí o idoso demora muito. Porque ele está em casa sem fazer nada, a filharada dá tudo para ele pagar. O coitado tem que levar tudo. Aí a fila fica imensa. E ele é muito carente, porque em casa ninguém conversa com ele, ele fala com a mocinha do caixa. Demora mais ainda. Aí fui eu para a fila. Vinha uma senhora e eu dizia, a senhora pode passar, a senhora pode passar. E o pior que eu dizia, a senhora pode passar, e não me sentia senhora. Aí depois eu pensei, mas eu também sou uma senhora. Não era para mim estar dizendo isso? Agora eu vou na fila do outro. E o outro diz assim, o que tu estás fazendo aqui, tirando a vez? Vai lá para a tua fila. Não, eu quero ficar aqui é mais rápido. E os idosos espertinhos já estão ficando na outra fila. Por quê? Mais rápido. Isso é evolução? É evolução. Ora, a gente faz o que a gente quer, a gente se manda. O planeta é nosso, tem liberdade de ir e vir. Então eu vou onde eu quero. Não é assim? É. E a gente não precisa ter um estereótipo do idoso. Por exemplo, para a gente encerrar, aquela professora todo mundo ama. Ah, essa senhora, aquele professor, tem 40, tem 50 anos, todo mundo ama. Por que ama? Ele é surfista. Olha, ele fala gíria como a gente. Quando a gente viria ensinar o nosso filho a dizer que ama, por quê? Não é porque ele é surfista, ele pode até ser surfista, não tem problema nenhum. Mas gosta dele porque ele é alguém muito legal, tem conhecimento, o que ele fala pra gente é muito bom. Não é porque ele é parecido com a gente, aí a gente não respeita. Não, ele é legal, precisa ver, igualzinho a gente. E aí o igualzinho a gente, a criatura às vezes está se fazendo aquilo para ser aceito, porque não tem o quê? Reminiscências nenhuma da época da velhice, então não quer que chegue. E o jovem não respeita, não ama, porque ele é bom, ele é legal, ele diz coisas boas.
o que ele fala é saudável, é útil para nós. Não é porque é só surfista e não é porque ele é como a gente, parecido com a gente. É toda uma mudança de modelos, de paradigmas, mas que nós temos que aceitar e viver, para que nós sejamos aceitos e possamos viver em paz. Então a gente pode escolher e pode ser o que a gente quiser. E a idade provecta pode nos trazer muito trabalho, uma ordem nova, uma disciplina no que nós vamos conquistar, e nós podemos ter sonhos que são só nossos e que a gente agora quer desenvolver e fazer. E o respeito começa em casa, fora de casa, mas o respeito maior é com a própria pessoa que se conecta e está vivendo a sua época dentro do seu processo evolutivo, dentro das suas limitações e dentro do jeito gostoso de viver e ser que ele tem. Então, que Deus abençoe a humanidade. Que Deus abençoe homens e mulheres de todas as idades. Que Deus anime a todas as pessoas a estarem juntos, a comungarem juntos, a trabalharem juntos, pelo ideal comum que é servir a Deus com Jesus. Uma boa noite e que assim seja.